cair no exagero de crer que tudo seja kármico. Além das vivências expiatórias, existem as provações e as missões. Assim, sobre os sintomas deficitários, ou primários, se agregam os sintomas secundários ou positivos, que derivam da vida psíquica engajada no problema, qualquer que seja sua etiologia. Contudo, convém repisar o fato fundamental de que a patologia mental não pode dispensar também uma perspectiva genética. Além disso, de acordo com grande número de autores, o fenômeno sonho-sono é de grande importância para a compreensão dos estados psicopatológicos. Entretanto, as tentativas de criar-se uma semiologia psiquiátrica têm recebido críticas as mais variadas, de autores de diferentes escolas. Gelanter e Laura refere que, nas obras de psiquiatria clássica, a semiologia figura como o aspecto mais falho, mais redundante e mais disparatado da obra. Devido a isso, foi rebaixada a certo grau de descrédito. Segundo esse psiquiatra da escola francesa, as oposições mais acusativas dos modernos psiquiatras contra a semiologia seguem três temas principais. Em primeiro lugar, os sinais não seriam mais que projeções do clínico e lhe permitiriam defender-se do paciente, comprimindo-o e alienando no status de doente mental. Em segundo lugar, a pesquisa dos sinais serviria para bloquear a atitude terapêutica, perdendo tempo com a anamnese, em vez de dispensar cuidados mais urgentes. Finalmente, segundo esses autores, a patologia mental seria enganadora e não se justificaria a procura dos sinais, pois somente existiria a unicidade da patologia mental, arrastando a obscuridade da semiologia psiquiátrica. No pensamento do autor, essa confusão e essa contradição apresentam duas consequências, uma de ordem teórica e outra de ordem prática. Do ponto de vista teórico, a situação reflete o dito popular que diz: na casa onde não há pão, todo mundo chora e ninguém tem razão. Isso implica o fato de que certamente tanto as teorias mecanicistas quanto as teorias psicogenéticas não esgotam, em absoluto, o assunto. Isso porque o homem é um organismo material, não existe a menor dúvida, mas é também possuidor de uma alma, que tem existência per si, um dinamismo característico próprio. E um dos desenvolvimentos teóricos que complementam a psiquiatria de modo mais perfeito é justamente a doutrina espírita, em suas três vertentes: científica, filosófica e religiosa. Ao soma ela acrescenta o psicossoma ou corpo espiritual, funcionando ambos de modo integrado e sinergístico tanto na saúde como na doença. Assim, longe de contradizer a medicina, em geral, e a psicologia, a psiquiatria e a psicopatologia, em particular, ela complementa e esclarece, ao agregar um mundo novo e insuspeitado, definido no plano espiritual. Isso porque ela é basicamente uma teoria dualista psicofísica interacionista. Alguns grandes psiquiatras já vislumbraram esse novo mundo espiritual, refletindo nas profundezas da mente de seus clientes, e por que não dizer também de si próprios. Richard Evans, entrevistando Jung, transcreveu o seguinte: o eu é meramente um termo que designa a personalidade. A personalidade do homem, como um todo, é indescritível. A sua consciência pode ser descrita, o seu inconsciente não pode ser descrito porque, repito uma vez mais, é sempre inconsciente. E como é realmente inconsciente, o homem não conhece. E, assim, desconhecemos nossa personalidade inconsciente. Ninguém pode dizer onde termina o homem. É aí que está a beleza da coisa. Todo o seu grande interesse. O inconsciente humano oculta a sabe Deus que segredos. Temos ainda grandes descobertas a fazer. É interessante notar que, no próprio plano espiritual, essas profundezas permanecem incognoscíveis para a maioria absoluta dos espíritos, a deduzir-se da seguinte passagem de André Luiz, ao discorrer sobre a corrente mental: nasce das profundezas da mente, em circunstâncias por agora inacessíveis ao nosso conhecimento, porque,
Em verdade, a criatura, pensando, cria sobre a criação ou o pensamento concreto do Criador, mecanismo da mediunidade PAG. 82. Esse autor espiritual se refere também ao pensamento, em que se exprimem as legiões angélicas, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação. Idem, PAG. 44. Contudo, é bom repisar que, segundo a doutrina espírita, a mente ainda é matéria, como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico. Encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria, a matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido. Idem, PAG. 45. Quanto às consequências práticas, resultantes da grande contradição existente entre os teóricos a respeito do conceito de doença mental, elas são de menos importância para a terapêutica por um motivo fundamental. No processo terapêutico, o fator determinante não são os conhecimentos teóricos do psicoterapeuta, mas o padrão básico da sua personalidade como um todo, malpaz. Além dos aspectos científicos, tomam parte os aspectos emocionais, a empatia, a capacidade inerente de compreender e ajudar. Aqui entra em campo a psicologia médica, que estuda a relação médico-paciente. Aos avanços da psicologia médica, bem como aos aspectos transferenciais, o espiritismo acrescenta a troca fluídica entre o terapeuta e seu cliente, aspectos biomagnéticos e mentomagnéticos. É fato conhecido, mas não explicado, pelos médicos, a capacidade de determinados terapeutas em realizar diagnósticos de modo correto e a capacidade quase mágica de realizar curas. A essa faculdade os médicos costumam dar o nome olho clínico, sem saber bem o que seja. Aqui, também, a doutrina espírita explica, plenamente, sendo que existe uma modalidade especial de mediunidade denominada mediunidade de cura, no qual o indivíduo libera uma incomum quantidade de elementos biomagnéticos de feição curadora. Essa faculdade não é fantasiosa, e já era conhecida nos tempos do advento do cristianismo, e uma mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e te oprime, dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e, prostrando ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Lucas, capítulo 8, VV 43 a 48. Esse fenômeno não tem nada de milagroso, perante a doutrina espírita, e demonstra muito bem a que profundezas pode chegar a relação médico-paciente. Ao explicar o fenômeno, sem abrogar as leis naturais, o espiritismo não diminui, em absoluto, a grandeza inerente à personalidade de Jesus. Aliás, não são incomuns, nos hospitais, casos de pacientes se recuperarem de um modo que contraria todas as expectativas dos melhores especialistas. A recíproca também pode ocorrer. A psicologia médica, disciplina que estuda a relação médico-paciente, ainda tem um longo percurso à sua frente, e sem sair dos limites das ciências naturais. Além desses aspectos teóricos e práticos já citados, a respeito das doenças mentais, existe um terceiro aspecto importantíssimo, mas sistematicamente ignorado ou suprimido pela quase totalidade dos teóricos. Trata-se da vertente moral da vida psíquica, tanto na saúde como na doença.
Essa escotomização talvez seja uma defesa contra o passado de imunológico a que esteve ligado o conceito de doença mental. Esse tema é cheio de preconceitos, prejuízos, tabus e obstáculos de toda espécie. Isso porque é praticamente impossível evitar o efeito, por vezes devastador, de juízos de valor, até certo ponto distorcidos por problemas de ordem pessoal, cultural ou até mesmo religiosa. Talvez seja mais prudente e seguro evitar tal assunto, mas o objetivo do presente estudo, sendo eminentemente de natureza prática, obriga a enfrentar um tema tão espinhoso. Os psiquiatras alemães Stalin e Roth tentaram explicar a etiologia das doenças mentais como sendo fruto ou expressão de um mal moral, refeito da culpa, do pecado, do erro e dos tormentos que a consciência culposa impinge a si mesma. Esse posicionamento seria evidentemente incorreto, se generalizado, mas em alguns casos, segundo Jung, a culpa bem que pode explicar a etiopatogenia de determinados distúrbios psíquicos, com o que concorda o espiritismo. Em geral, os grandes escritores penetram na alma das pessoas de um modo muito mais completo do que a grande maioria dos terapeutas. A vertente moral de um caso específico de doença mental foi descrita com genial penetração pelo grande escritor russo Dostoiévski na obra Crime e Castigo, que de modo algum está desprovida de valor clínico. Esse autor foi tão perspicaz na descrição e compreensão da doença do seu personagem que, muitos anos antes de Bleuler, já os denominou Raskolnikov, que em russo significa ofendido, termo muito semelhante a esquizofrênico. A culpa foi o leitmotiv da doença de Raskolnikov. Que a culpa também possa levar à doença mental foi uma percepção de Spinoza, aqui citado por William James. Pode-se talvez esperar que as torturas da consciência e o arrependimento ajudem a trazê-los para o bom caminho, e pode-se, em vista disso, concluir, como todo mundo conclui, que essas afeições são coisas boas. Entretanto, se examinarmos a questão mais de perto, descobriremos que elas não são boas, senão, pelo contrário, paixões más e deletérias. Pois é manifesto que podemos sempre tirar maior proveito da razão e do amor da verdade do que da perturbação da consciência e do remorso. Nocivos e maus são estes últimos, na medida em que formam uma espécie particular de tristeza ou psique. Com esta postura concorda, certamente, a doutrina espírita, pois, na obra do autor espiritual Emmanuel Pensamento e Vida, encontra-se a descrição do que ele denominou abscessos mentais Feb. 1958. No capítulo 22, tem-se que quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E que é nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica. Como se vê, as semiologias psiquiátrica e espiritual, se é que se possa fazer tal dicotomia, estão intimamente relacionadas. Esse autor espiritual envereda também nos meandros da terapêutica, cair em culpa à demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas separações. Desta maneira, o espiritismo, além de corroborar a psicopatologia, amplia os seus horizontes, ao revelar que algumas doenças mentais se prolongam após a morte do corpo físico, e que a etiologia de outras tantas está associada a processos de influenciação por parte de entidades espirituais, tais como a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. De acordo com André Luiz, Evolução em Dois Mundos, o corpo espiritual preside no campo físico a todas as atividades nervosas, resultantes da entrosagem de sinergias funcionais diversas, Pag. 124.
e que os fenômenos patológicos susceptíveis de ocorrer em alguns dos setores corticais do corpo físico podem surgir igualmente no corpo espiritual, quando a turvação da mente é capaz de obstruir temporariamente esse ou aquele fulcro energético da região encefálica, no centro coronário da entidade desencarnada PAG. 126. Em seguida descreve um dos possíveis mecanismos de psicose espiritual. Pode sofrer disfunção específica pela qual um espírito desencarnado contemplará tão somente, por tempo equivalente à conturbação em que se encontre, os quadros terríveis que lhe digam respeito às culpas contraídas, sem capacidade para observar paisagens de outra espécie, com absoluto ouvido de fatos, o pensamento contínuo que lhes flui da mente, em círculo vicioso sobre si mesmo, age coagulando materializando pesadelos fantásticos, em conexão com as lembranças que albergam PAG. 127. Essa descrição pode bem representar um tipo especial de autismo, no plano espiritual, com alucinações correspondentes, semelhando as monomanias da corrente alienista francesa, psicoses. Esse autor vai mais fundo na sua análise, ao declarar que esses pesadelos não são realmente meras criações abstratas, mas são formadas pelas partículas vivas de matéria mental, e se articulam em quadros que obedecem também à vitalidade mais ou menos longa do pensamento, que, congregando criações do mesmo teor, de outros espíritos afins, estabelecem, por associações espontâneas, os painéis apavorantes em que a consciência culpada espia, idem. Nessa mesma direção, existe o pensamento de diversos psiquiatras convencionais, entre os quais Jung, que admitem o caráter até certo ponto contagioso de certos distúrbios mentais. Continuando, nas PAGs 213 e 214, tem-se que a etiologia das moléstias perduráveis, que afligem o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual as suas causas profundas, nódulo de forças mentais desequilibradas, expressando as chamadas dívidas kármicas. E que todo remédio da farmacopeia humana, até certo ponto, é projeção de elementos quimioelétricos sobre as agregações celulares, estimulando-lhes as funções ou corrigindo-as. Na espiritualidade, os servidores da medicina penetram, com mais segurança, na história do enfermo, para estudar, com o êxito possível, os mecanismos da doença. Na espiritualidade superior, o médico não se ergue apenas com o pedestal da cultura acadêmica, visto que a psicoterapia e o magnetismo, largamente usados no plano extrafísico, exigem dele grandeza de caráter e pureza de coração. PAG 216. Como se vê, a doutrina espírita amplia consideravelmente o campo tanto da psicologia normal como anormal. Assim fica demonstrado, supõe-se, que tanto a unilateralidade da psiquiatria mecanicista, de um lado, quanto a de alguns psiquistas, de outro, estão incorretas. Aliás, já foi dito, com Aksakoff, sobre a tendência dos espíritas de atribuírem todos os sinais e sintomas à atuação dos espíritos. Aqui, como sempre, o bom senso deve prevalecer, acima de condicionamentos unilaterais, tanto de ordem teórica como prática. Ao enfatizar os fatores genéticos, constitucionais, culturais, além das existências passadas do indivíduo, a teoria espírita ajuda na compreensão de teopatogenia e da terapêutica dos demais distúrbios mentais, tais como as psicoses endógenas, C 295, 296 e 297, as psicoses outras, C 298, as psicoses infantis, 299. Também o mesmo se dá em relação aos transtornos neuróticos, 300, de personalidade, 301, sexuais, 302, dependências do álcool e outras drogas, 303, 304 e 305, os distúrbios psicossomáticos, 306, o porquê de determinadas reações aos 308, outras síndromes,
tais como as oligofrenias etc. etc. Contudo, não se deve cair na interpretação simplória de que o espiritismo tenha soluções para tais distúrbios, mesmo porque explica que a grande maioria tem causas kármicas. Mas sedare dobrem opus divinus est. Mesmo Cristo realizou poucas curas, a deduzir das descrições dos 4 evangelistas, e sempre atribuía essas curas à fé dos enfermos, com o fito de demonstrar que a retomada da culpa, como possível fator etiológico de certos distúrbios mentais, não é mera superstição, mas uma postura científica. Será apresentado um caso descrito por Jung e Fundamentos de Psicologia Analítica, Zurich, 1935. A figura 6 é o caso de uma mulher de aproximadamente 30 anos de idade. Ela estava na clínica e o diagnóstico era esquizofrenia de caráter depressivo. A prognose era igualmente negativa. A paciente estava sob minha responsabilidade e eu tinha por ela um sentimento diferente. Era impossível concordar com a prognose, pois a esquizofrenia já começava a ser uma ideia relativa para mim. Eu acreditava que somos todos um pouco loucos, mas essa mulher era estranha e eu não podia aceitar o diagnóstico como última palavra. Infelizmente, naquele tempo conhecíamos muito pouco. É óbvio que fiz a anamnese, mas nada do que foi descoberto esclareceu o caso. Foi quando a submeti ao teste de associações, fazendo finalmente uma descoberta estarrecedora. Em seguida, Jung descreve o tortuoso caminho percorrido para a descoberta das motivações subjacentes aos sintomas esquizofreniformes. Trata-se do famoso teste de associação de palavras, importantíssimo instrumento de investigação psicológica, e que veio a se tornar o ponto de partida de praticamente todos os testes detectores de mentira. Por ser uma investigação especializada, serão suprimidos os passos dados, podendo ser pesquisados na obra citada. Pag. 77, Editora Vozes, 1968. Relata Jung, e consegui fazê-la contar a história inteira. Na pequena cidade em que nascera havia um jovem muito rico. Ela provinha de uma família financeiramente estável, mas sem grande fortuna. O rapaz era da aristocracia, possuía muito dinheiro, todas as garotas sonhavam com ele, sendo pois o herói da cidadezinha. Nossa paciente era bonita, e pensou que teria algumas possibilidades em relação ao rapaz. Mais tarde descobriu estar enganada e a família disse: a troco de que pensar nele? É um homem rico e nem nota a sua existência. Veja fulano de tal, um homem de bem. Por que não se case com ele? E assim ela o fez, e os dois viveram perfeitamente bem, até que um velho amigo da cidadezinha natal foi visitá-la. Quando o marido saiu da sala, o cavalheiro disse: você fez certo cavalheiro sofrer muito, referindo-se ao antigo herói. O quê? Eu o fiz sofrer? Você por acaso não sabia que ele amava, e teve um choque quando soube do seu casamento? Isso fez a casa vir abaixo, mas a paciente conseguiu reprimir a emoção. 15 dias depois ela estava dando banho nas crianças, um menino de 2 anos e uma menina de 4. A água da cidade não era recomendável, não era na Suíça que o caso se passava. Estava na verdade infectada com febre tifoide. A mulher viu que a menininha estava chupando uma esponja de banho. E não interferiu. Quando o menino pediu água para beber, ela lhe deu da água possivelmente contaminada. A menina contraiu o tifo, morrendo logo depois. Mas o garoto conseguiu salvar-se. Assim ela teve o que queria, ou o diabo queria dentro dela. A recusa do casamento para poder casar-se com outro homem. Considerando-se as coisas sob tal ângulo, ela simplesmente cometera um assassínio. A paciente não sabia, apenas contou-me os fatos sem tirar a conclusão de que era responsável pela morte da criança, desde que sabia que a água estava infectada e que havia perigo. Deparei-me com a questão de dizer-lhe, ou não, que havia cometido um crime. Era apenas a questão de dizer-lhe,
Não havia a menor ameaça de processo criminal. Se eu lhe dissesse a verdade, sua condição poderia piorar muito, mas, de qualquer forma, já havia uma péssima prognose, mas se ela pudesse tomar a consciência profunda de seu ato, haveria chances de que a sua doença encontrasse cura. Afinal, tomei a decisão de dizer-lhe simplesmente: você matou sua filha. Um forte estado emocional afogou, mas depois a paciente conseguiu chegar à realidade dos fatos. Em 3 meses pudemos dar-lhe alta e ela nunca mais voltou. Examinei-a durante 15 anos e não houve recaída. A depressão anterior adaptou-se ao seu caso. A paciente era uma criminosa que em outras circunstâncias mereceria a pena máxima. Praticamente salvei-a da loucura, colocando-lhe um enorme fardo sobre a consciência. Quem aceita o seu pecado pode viver com ele. Se não aceitar, tem de suportar as inevitáveis consequências. Lendo atentamente o livro, que descreve as conferências realizadas em Tavistock, é espantoso constatar o fato de as discussões passarem ao largo das implicações morais do caso apresentado. Mais adiante, Jung critica a audiência dizendo: meus métodos não descobrem teorias, mas sim fatos. Creio que os senhores confundem muito teoria com fato. Cite, pag. 87. Na obra Ação e Reação, a Luiz cita um caso de psicose provocada por culpa. No plano espiritual, no entanto, vergastado pelos remorsos, Ernesto entrou em comunhão com impassíveis agentes das sombras, que o fizeram presa de inomináveis torturas, por se recusar a segui-los nas práticas infernais. Conservando no imo da alma a lembrança da vítima, através da percussão mental do arrependimento sobre os centros perispiríticos, enlouqueceu de dor, vagueando por vários lustros, em tenebrosas paisagens, até que, recolhido à nossa instituição, foi convenientemente tratado para o reajuste preciso. Não obstante, recuperado, porém, as reminiscências do crime absorviam-lhe o espírito de tal sorte que, para o retorno à marcha evolutiva normal, implorou o regresso à carne, a fim de experimentar a mesma vergonha, a mesma penúria, e as mesmas provas por ele infligidas ao irmão indefeso, pacificando, desse modo, a consciência intranquila, tornou ao campo físico, carreando na própria alma os desequilíbrios que assimilou além do sepulcro, com os quais renasceu alienado mental. Pag. 237. Na obra, já citada, As Variedades da Experiência Religiosa ed. Cultrix, o eminente psicólogo norte-americano William James trata do mesmo tema, especialmente nos capítulos 6 e 7, sob o título A Alma Enferma. Para esse autor, existem pessoas para quem o mal significa apenas um desajustamento com coisas, uma correspondência errada entre a vida da pessoa e o ambiente. Um mal dessa ordem, segundo o mesmo, é curável, pelo menos em princípio, no plano natural, pois bastará modificar o ou as coisas, ou ambos ao mesmo tempo. Para outros, porém, o mal não é apenas uma relação entre o sujeito e determinadas coisas externas, senão algo mais radical e geral, um erro ou vício em sua natureza essencial. Esse autor eminente adverte, entretanto, que o conflito, a culpa e a melancolia podem se constituir num momento essencial em toda a evolução religiosa completa. 9. Doença mental de fundo espiritual. O presente capítulo é um aprofundamento e um desenvolvimento do tema discutido no capítulo precedente. O tema proposto é muito obscuro e de difícil apreensão, e bem pode ser obstaculizado por uma série interminável de escolhas. A história que se segue ilustra bem um dos obstáculos a serem enfrentados, geralmente quase nunca superados. Quando acadêmico de medicina, pôde o autor presenciar, numa unidade de pronto atendimento de um grande hospital geral, o diálogo entre um velho sacerdote católico, que prestava assistência espiritual aos doentes internados, e um grupo de internistas, médicos residentes e staff. O religioso tentava explicar, com grande entusiasmo,
as diferenças existentes entre as doenças do corpo, objeto das ciências naturais, segundo suas crenças, e as doenças da alma, de natureza sobrenatural. Qual não foi a surpresa ao observar que a audiência caíra numa jocosa hilaridade, expondo o velho sacerdote a uma situação constrangedora, grotesca e ridícula. Era absolutamente impossível estabelecer um canal de comunicação entre a medicina e a teologia. O presente estudo tenta demonstrar que a síntese é factível entre a doutrina espírita e as ciências naturais. Felizmente, os rigores do Santo Ofício tornaram-se impraticáveis nos tempos modernos. O mesmo não se pode dizer em relação ao pretérito. No dia 17 de fevereiro de 1992, fez 392 anos que, em Roma, por decisão insistente do Colégio dos Cardeais, na Praça das Flores, acendeu-se a fogueira que consumiu um dos grandes monumentos humanos, Giordano Bruno, que, como outros, defendeu a liberdade de pensamento, o direito à opinião e, mesmo sem ferir a intangibilidade dos dogmas aceitos na época, morreu como herege. Não tem conta, no agiológio da Igreja Católica, as centenas de milhares que caíram apodrecidas nas prisões ou torrados pelo fogo da Santa Inquisição. Grandes figuras pagaram com a vida as alucinações de Torquemada, entre outros, aos 30º de Ataide. Segundo Voltaire, a intolerância é intolerável, porque afunda as suas raízes nos instintos bárbaros do homem das cavernas, e os trogloditas não acabaram, sobrevivendo com outras denominações, caldeados na injustiça e na violência, quer física quer moral. Realmente pode parecer, à primeira vista, hilariante a simples referência às doenças mentais de fundo espiritual. Contudo, os fatos coletados e estudados pela literatura espírita demonstram a realidade dessa hipótese, que não tem nada de milagrosa, mágica, misteriosa ou sobrenatural. Isso porque os fatos estudados são naturais, embora difíceis de ser submetidos aos rigores do método científico, o que não implica, em absoluto, a sua afirmação. Por mais paradoxais que sejam, não são mais que os problemas suscitados pelas partículas subatômicas, conforme foi dito em capítulos precedentes. Até hoje nenhum físico nuclear conseguiu isolar um elétron, um méson etc., mas suas realidades são plenamente confirmadas pelos estudos dos seus efeitos. O mesmo se pode dizer em relação à mente e às suas funções transcendentes. As doenças mentais de fundo espiritual podem ocorrer pelo simples fato de não ser a mente um epifenômeno do cérebro, ou um mero agregado de funções neuronais, mas assenta suas bases funcionais nas profundezas do próprio núcleo da personalidade que, como já foi dito, é de natureza espiritual. De acordo com o Espiritismo, e já foram dados exemplos, existem patologias mentais as mais variadas no próprio plano espiritual. A mente enferma, psicótica ou não, carrega no cérebro perispiritual os mesmos sintomas que acometem no plano físico, dependendo do caso. O nível de desenvolvimento mental é fator importante, no mundo espiritual, na determinação da saúde ou da doença. Em outros termos, o grau de desenvolvimento moral e espiritual é fator determinante de sanidade ou insanidade. Mesmo patologias de fundo organo cerebral podem deixar suas marcas no funcionamento do cérebro espiritual, com um corolário de sinais e sintomas próprios, após a morte do corpo físico, durante um período de tempo mais ou menos longo, conforme as características da personalidade desencarnada. A doutrina espírita apresenta uma vasta casuística, relatada em sua extensa literatura. Não se pretende aqui afirmar que todos esses impressionantes relatos sejam exatamente verídicos, em face dos escolhos próprios do processo da percepção mediúnica, que tem parentesco com os processos alucinatórios, mas esse pormenor não implica a invalidação da totalidade desses impressionantes relatos. Como se explica o intrigante fenômeno das patologias mentais de fundo espiritual? Em primeiro lugar, a alma ainda é coisa, matéria,
se bem que num modo diverso de existência. Se a alma fosse imaterial, certamente seria o nada, e o nada não existe, como já o demonstrou a física moderna, com o complexo conceito einsteiniano de campo. Conforme já foi dito nos capítulos precedentes, o comportamento do campo e das partículas subatômicas levou a física moderna aos limites do mundo material, defrontando-se com um abismo ainda inexplorado. Foi dito também que esse abismo que está cerceando a moderna física é o limiar do vasto, ou infinito plano espiritual, que também ainda contém matéria, conforme André Luiz. No capítulo 2 de Evolução em Dois Mundos Feb. 1958, esse autor espiritual aduz que o corpo espiritual não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio. O corpo espiritual retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Mais além, diz que após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética. Cumpre enfatizar que a doutrina espírita endossa, com a luz, a existência também de um corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, o qual é o envoltório sutil da mente, e que, por agora, não podemos definir com mais amplitude de conceituação, por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre UP. Cite, Pag. 25. Mais adiante, esse autor espiritual faz referência à estrutura mental das células, além da possibilidade de renovação e transformação no comportamento celular, mediante intervenções no corpo espiritual, recursos esses que se popularizarão na medicina terrestre do grande futuro. Aqui está um dos possíveis mecanismos etiopatogênicos das doenças mentais de natureza espiritual. Quanto à anatomofisiologia da alma, esse autor identifica a sede da mente no centro coronário, instalado na região central do cérebro, que orienta a morfologia, a fisiologia, a homeostasia, o metabolismo e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Op. Cite. Pag. 26. Outro postulado básico do espiritismo é o fato de a personalidade prosseguir no seu padrão básico de funcionamento, mesmo após a morte do corpo físico, nos planos espirituais. Continua com os mesmos anseios, impulsos, ideias, conhecimentos, crendices, superstições, traços temperamentais e caracterológicos, com os mesmos propósitos e padrões de comportamento, revolta, vindita, vingança, amor, conhecimento, cultura, sensualidade, etc. Somente com o passar do tempo, e condicionadas pelas novas experiências vividas no plano extrafísico, tais características podem ser acentuadas ou atenuadas de maneira parcial. A mudança radical do padrão básico da personalidade somente será factível por meio de novos procedimentos reencarnatórios, no plano da matéria densa. Assim, o conceito de finalidade ou teleologia associado à reencarnação é básico na doutrina espírita. Até mesmo as doenças mentais possuem uma finalidade e um propósito, embora quase impossíveis de serem encontrados. Isso devido ao fato de, na maioria das vezes, se constituírem em remédios amargos, que a lei de causa e efeito impõe às personalidades recalcitrantes, cujo comportamento extrapola os direitos e deveres ontológicos. O Espiritismo tem um posicionamento diferente do budismo, por exemplo, para o qual, com a morte do corpo material ocorre uma dissolução da personalidade atual. Contudo, admite que a alma não está isenta de processos ainda pouco esclarecidos de metamorfose após a desencarnação. Esses mecanismos são revelados pelo autor espiritual Alois, o momento em que se imobiliza na cadaverização, mumificando-se a feição de crisálida, sob o governo dinâmico de seu corpo espiritual, padece de extremas alterações que, na essência, correspondem à estólise das células físicas, ao mesmo tempo que elabora órgãos novos pelo fenômeno que podemos nomear
como sendo histogênese espiritual. Pela histogênese espiritual, os tecidos citoplasmáticos se desvencilham em definitivo de alguns dos característicos que lhes são próprios, voltando temporariamente, qual se atendessem a processo involutivo, à condição de células embrionárias multiformes que se dividem, através da cariocinese, plasmando, em novas condições, a forma do corpo espiritual, segundo o tipo imposto pela mente OP. Cite. Pags. 84 e 85. Segundo esse autor, o desencarnado primitivo, ou doente mental, que não possui um fluxo de pensamento adequado, perde o seu corpo espiritual, transubstanciando-se num corpo ovoide OP. Cite. Pag. 91. Também no livro Libertação, Feb. Pags. 84 e seguintes. Aplicando uma análise psicopatológica a essas personalidades descritas por diversos autores espirituais, poder-se-ia dizer que se trata de personalidades francamente psicóticas, com pensamento dereísta ou autista. Psicologicamente falando, trata-se de um processo extremo de regressão, com dissolução das funções psíquicas e perda do contato com a realidade. Quando tais personalidades se reencarnam, os ovoides, provavelmente seriam portadores de, ou tenderiam a desenvolver algum quadro de psicose infantil, autismo infantil, oligofrenia ou até mesmo disgenesias as mais variadas, podendo chegar ao aborto, anencefalia, hidroencefalia etc. Esse pensamento é uma suposição pessoal do autor. Segundo a doutrina espírita, o que determina o estado da personalidade além da morte do corpo físico é o seu maior ou menor desenvolvimento moral. Esse desenvolvimento, no entanto, deve ser natural, autêntico e total, não significando uma simples introjeção de uma rígida escala de valores, baseada em pura repressão. A psicologia já demonstrou que os aspectos mais importantes da personalidade são inconscientes. Assim, uma personalidade cujo ego seja uma instância rígida, formalista, perfeccionista, cujas virtudes foram autoimpostas à custa de muita repressão, formação reativa, projeção, etc., de modo algum seria considerada como sendo evoluída, no plano espiritual. Tragicamente, personalidades muito reprimidas, quando hiperbólicas, tendem a se tornar projetivas, quando não paranoides, e tendem a engrossar as fileiras de líderes tenebrosos e fanáticos de diversas religiões, como o exemplo citado de Torquemada. Os fariseus foram descritos por Jesus como túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. O Prêmio Nobel de Literatura Irmã se captou profundamente esses meandros da vida espiritual, bem descritos na sua obra Siddhartha, onde apresenta uma profunda análise psicológica, romanceada, entre o desenvolvimento espiritual dos jovens Siddhartha e Govinda. Contudo, não se deve pensar que aquele autor prega alguma modalidade de libertinagem como forma de desenvolvimento pessoal e espiritual. Isso vem reforçar a ideia de que o caminho é estreito, difícil, cheio de percalços, como um fio da navalha, outro romance com significado espiritual. A obra do autor Alois, Ação e Reação Feb. 1956, é toda ela versada sobre a causalidade psicológica no plano espiritual, com suas implicações kármicas, e merece ser profundamente analisada. O que determina, pois, o estado psicológico da personalidade depois da morte do corpo físico são as disposições reais e não as imaginárias, é o seu centro real de interesse espontâneo, o desenvolvimento total de sua consciência, seus abandonos, seus desvalimentos, sua maior ou menor integração. Recapitulando, o fator determinante é a conduta, vista não da perspectiva do ego consciente, mas também do ponto de vista das pulsões e dos conflitos soterrados nos porões do inconsciente. Em sua obra Psicopatologia da Vida Cotidiana, Freud apresenta uma assombrosa coletânea de atos falhos, lapsos de linguagem e de escrita,
que provam que os motivos da conduta pessoal estão longe de ser simples e conscientes. Segundo William James, o importante é a consciência total do indivíduo, expressa na sua atitude pessoal, cite. Para ele, a atitude pessoal se revela mais fundamental que a teologia ou o eclesiasticismo. Relata que essa atitude pode variar de grau, indo desde uma autêntica e não forçada piedade interior até os níveis mais primitivos de fetichismo ou de magia. Assim, a lei de causa e efeito fornece uma ajuda considerável à elucidação de teopatogenia das diversas categorias de doença mental. Contudo, o karma não tem nada de mágico ou milagroso, nem existem deidades nos confins do universo com a tarefa de punir os maus e premiar os bons. Ela funciona de um modo bastante semelhante aos condicionamentos operante e respondente, bem estudados pelo behaviorismo. Dessa forma, naturalmente, induz as personalidades a níveis cada vez mais elevados de maturidade, autoconsciência e desenvolvimento. A personalidade orientada e impulsionada pela violência, automaticamente entrará em sintonia com forças espirituais do mesmo teor. Isso ocorre também no plano material graças a uma lei geral das afinidades, que se expressa até mesmo nas interações entre os átomos de uma molécula, podendo formar tanto substâncias curadoras, como a penicilina, a insulina, a cloropromazina etc., como substâncias tóxicas como a estricnina. Essas suposições não têm a pretensão de ser verdadeiras, mas pretendem, pelo menos, estimular pesquisas futuras no complexo campo da interação entre a psicologia e a lei de causa e efeito. Segundo o Espiritismo, as relações entre a lei de causa e efeito e o destino individual ou coletivo não são simples nem rígidas, podendo ser grandemente influenciadas pelas circunstâncias e pelo livre-arbítrio. Existe aqui outra linha de pesquisa onde se podem estabelecer importantes pontos de ligação entre a psicologia e a doutrina espírita. É o que será visto a seguir. Algumas ideias bastante interessantes, bem como descobertas assaz impressionantes, que tendem a confirmar alguns postulados espíritas, foram desenvolvidas pelo grande psicólogo suíço Erich Zondi, Introdução à Psicologia do Destino ed. Manoli. Esse autor descobriu, no campo da psicologia, que o ser humano tem pressões que o governam, mas ele as pode escolher, muitas vezes, relegando as desagradáveis a um plano não evidenciado no destino triplo, somático, social e emocional. Muller explica esse fato com o exemplo dos cachorros. Todos são cachorros, mas há dobermans e há pequineses. Os primeiros são sádicos, e terão atividades e tendências nesse círculo. Os segundos são sensíveis e temos, e terão comportamentos próprios do vetor ternura. O comportamento e as afinidades serão dadas, então, pelos ascendentes tribais. Raciocinando paralelamente, pela lei de causa e efeito, esses antecedentes jazem no inconsciente da alma, em se tratando de indivíduos humanos, cujas sementes, ativações biomagnéticas, foram implantadas pela conduta nas vidas passadas. Não se pode eliminar o componente hereditário, como já foi explanado em capítulos precedentes, mas mesmo o componente hereditário está longe de ser casual ou aleatório, havendo por trás das leis genéticas um determinismo mais profundo que influencia na seleção dos gametas com um código genético mais apropriado ao ser encarnante. Foi citado, a propósito, o autor espiritual André Luiz, a respeito do tema. O impressionante, e genial, é que Zondi conseguiu um método, o teste de Zondi, ou teste das escolhas, que pode prever parcialmente essas tendências de comportamento. Daí o nome Psicologia do Destino, dado a essa escola. Em análise do destino, Zondi ensina que ser mau significa não ter encontrado ainda a adequada saída de emergência para os impulsos negativos. Disse, ainda não. Portanto, acredito que amanhã ou depois poderá ser diferente. Assim,
A postura zondiana apresenta evidente contradição com a teoria de Sigmund Freud, para quem o homem não passa de um animal sexual agressivo. É interessante frisar que, através da análise profunda de casos clínicos, de personalidades patológicas ou mesmo criminosas, ou não, Zondi chegou a descobertas, no campo da psicologia experimental, que se aproximam muito do conceito do karma. Também outros importantes autores realizaram pesquisas nesse novo campo experimental, Crime como Destino Lange, 1929, Destino e Neurose Schultz, 1931, A Hereditariedade como Destino Pfaller, 1932, Destinos da Vida de Gêmeos Criminosos Kraps, 1936. Caráter e Destino Rudert, 1944, etc. Alguns achados de pesquisas de gêmeos criminosos, criados separadamente, são realmente espantosos, tais como coincidência, ou não, entre o tipo de crime, bem como a época de ocorrência dos mesmos. A síndrome de Turner é um dos exemplos, especialmente relacionada com as condutopatias sexuais, com porte físico avantajado, aumento da libido sexual e diminuição da potência sexual. Jores observou que todo médico atento, ao estabelecer um levantamento cuidadoso dos antecedentes familiares e pessoais de seus pacientes, surpreende-se cada vez mais com as conexões entre doença, destino vital e destino social. Os três fatores se entrelaçam intimamente. Na clínica médica, von Weizsäcker foi o precursor dessas ideias. Convém relembrar que aqui a palavra destino não tem o mesmo significado atribuído pelos adivinhos, pelas cartomantes etc. São tendências e possibilidades estatísticas, não sendo, de modo algum, fatalidades impostas por alguma deidade vingativa. C.G. Jung também adentrou nesse campo e considerou de fundamental importância o denominado complexo paterno, a força do complexo paterno, capaz de determinar o destino provém do arquétipo. O conceito junguiano de arquétipo é o que mais se aproxima, do lado das ciências médicas, dos conceitos de karma e reencarnação, mas não se confundem, como já foi dito. Contudo, Jung foi além, ao introduzir o conceito de sincronicidade, a atuar no destino tanto individual como coletivo, pela continuidade relativa entre a psique e a matéria, a qual pode determinar não apenas o destino como experiências parapsicológicas. Do lado espírita, entra a mediunidade, com a intervenção dos espíritos nos momentos culminantes da vida pessoal. Raros são os que nunca sofreram tal intervenção, e a maioria simplesmente não percebe a intervenção, que raramente é espetacular. Outra interessante possibilidade de pesquisa experimental dessas interrelações entre psique, matéria, destino etc. é oferecida pelo mais antigo livro da sabedoria oriental, o I Ching. Seus resultados podem ser comparados aos das mesas girantes dos primórdios do espiritismo. A mais confiável versão do I Ching é a tradução de Richard Wilhelm, prefaciada pelo próprio Jung. Aliás, esse destemor de Jung valeu grandes ataques por parte da comunidade científica de sua época. Emerson ensina que na alma do homem há uma justiça, cujas retribuições são instantâneas e inteiras. Aquele que pratica uma boa ação é instantaneamente enobrecido. Aquele que pratica um ato vil é diminuído pelo próprio ato. Se um homem dissimula e engana, engana-se a si próprio e perde o conhecimento do próprio ser. Retomando Zondi, só hoje a genética coloca a questão do destino no centro das suas pesquisas. Ela estuda especialmente a relação concordância-discordância na vida de gêmeos unibivitelíneos, e a função da herança e do mundo circundante, mediante métodos estatísticos heredológicos ou que cite. Esses meandros profundos da moderna psicologia confirmam, ou pelo menos apontam na mesma direção, os postulados espíritas, os quais podem ser estudados no capítulo X, da parte terceira do Livro dos Espíritos,
de Allan Kardec, que trata de questões, tais como destino, fatalidade e livre-arbítrio. Essas ideias, apresentadas de modo filosófico, pelos autores mais antigos, são desenvolvidas em terminologia bastante atual e acessível por André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos Feb. 1958, especialmente no capítulo 7, que trata do tema evolução e hereditariedade. Lentamente, os cromossomas adquirem a sua apresentação peculiar, em forma de ponto alça bastonete bengala, e a evolução que lhes diz respeito na cariocinese, desde a prófase à telófase, merece a melhor atenção dos construtores divinos, que através do centro celular mantém a junção das forças físicas e espirituais, ponto esse em que se verifica o impulso mental, de natureza eletromagnética, pelo qual se opera o movimento dos cromossomas, na direção do equador para os polos da célula, cunhando as leis da hereditariedade e da afinidade que se vão exercer. Segundo a doutrina espírita, o momento crucial do destino do homem, no que diz respeito aos aspectos hereditários, é justamente o momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Nesse ponto atuam as diretrizes kármicas inerentes ao espírito reencarnante, as quais determinam, entre milhões de gametas masculinos, aquele que melhor se ajuste às futuras necessidades de temperamento e de caráter da nova personalidade e, consequentemente, das tendências, das possibilidades, inibições e restrições do seu destino. Além disso, o espírito, entregue ao comando da própria vontade, determina com a simples presença ou influência, no campo materno, os mais complexos fenômenos endomitóticos no interior do ovo, edificando as bases de seu próprio destino, idem, pag. 57, e que a criatura submete-se à lei da hereditariedade, com o direito de alterar-lhe as disposições fundamentais até o ponto não distante do limite justo, idem, pag. 58. Como se depreende, diante do exposto, as ciências médica e espírita se complementam e se justificam mutuamente, ultrapassando o abismo existente entre a ciência e as antigas concepções teológicas, deixando de lado as correntes de pensamento tendenciosas, fanáticas ou ignorantes. Mas essa complementaridade vai a níveis muito mais profundos, como se verá nos parágrafos seguintes. Zonde pergunta se o homem pode também livrar-se de um destino coercitivo, até então aceito, trocando-o por outro, livremente escolhido. Seu destino não oferece várias alternativas. Se, de fato, existem muitas possibilidades desde o início da vida, como poderia o indivíduo tomar consciência delas? Etc. A análise do destino de Zonde, e dos autores citados, entre outros, é, pois, uma tendência da psicologia profunda que procura, antes de tudo, tornar conscientes os apelos ancestrais inconscientes. Por ela, o indivíduo é levado a confrontar-se com as possibilidades que seu destino lhe oferece, das quais ainda não tinha consciência e posto diante da alternativa de escolha de uma vida pessoal mais adequada. Segundo André Luiz, tal análise também ocorre no plano espiritual, onde o espírito reencarnante é orientado por técnicos, se é que se possa utilizar tal termo, lotados no denominado planejamento de reencarnações, mediante estudo aprofundado da ficha kármica individual, do grau de evolução da personalidade, além das aspirações e motivações atuais, vide a obra Missionários da Luz, pag. 158. Os fatores condicionantes do destino, segundo a perspectiva zondiana, são funções hereditárias, funções pulsionais ou afetivas, funções sociais, o ambiente em que o indivíduo nasceu, por força do destino, funções do ego e funções da mente. Segundo o Espiritismo, além dessas variáveis, existe a lei de causa e efeito subjacente, sendo que todo acontecimento determinante na vida do indivíduo não tem nada de aleatório ou casual. Zonde descobriu que os setores mais influenciados pelo destino são a escolha no amor, na amizade,
na profissão, na doença e no tipo de morte. Convém enfatizar o fato de que essas hipóteses foram confirmadas estatisticamente, em relação à escolha dos parceiros, à esquizofrenia, ao alcoolismo e a dificuldades conjugais. O exemplo zombiano clássico é semelhante.